E aí galera, tudo bom? Bom, hoje eu vou gravar mais um vídeo para vocês e hoje o nosso assunto vai ser sobre a respiração celular. Eu vou falar cada etapa da respiração celular, vou explicar algumas coisas que acontecem em cada etapa, porém não vai ser aprofundado, vai ser bem assim mais superficial, mais relacionado à biologia celular. Porque esse processo é um processo muito complexo que envolve várias atividades enzimáticas, atividades metabólicas que geram uma grande complexibilidade. Porém, isso é explicado na bioquímica. Então aqui a gente vai ver mais uma visão geral de tudo o que acontece, beleza? Aqui também eu vou falar um pouco sobre a mitocôndria, sobre essa organela que realiza essa função, essa respiração celular, e a gente vai entender como é que funciona. Tudo bem? Bora aqui então que eu fiz alguns esquemas bacanas. Bom galera, aqui nesse esquema a gente tem a mitocôndria. A gente tem a estrutura da mitocôndria. Aqui eu disse como que é essa organela que realiza a respiração celular. A sua principal função é realizar essa respiração celular, que é de suma importância. Mas antes da gente começar a falar da respiração, vamos entender um pouco das estruturas desta organela. Bom, a mitocôndria ela é uma organela membranosa, ou seja, ela é envolvida por membrana. Então aqui a gente tem a membrana externa, mais a fundo a gente tem outra membrana, a membrana interna. Esse espaço que fica dentro da mitocôndria é chamado de matriz mitocondrial. E por fim, essas invaginações que acontecem aqui na membrana interna é chamada de crista mitocondrial. Essas são algumas membranas que estão dispostas na mitocôndria, e nesses espaços é que vai ocorrer a respiração celular. Fora isso, outra característica da mitocôndria é que ela possui um DNA próprio, ou seja, ela tem meio que uma independência do núcleo central. Então, quando ela quer se dividir, ela replica o seu DNA, ela faz a divisão independente do núcleo. Bom, saindo daqui a gente fala da função, que é a respiração celular. E a respiração celular, o que é? Nada mais é do que extrair o máximo de energia em forma de elétrons e prótons H+, de compostos orgânicos, para no final gerar a energia química, que no caso é o ATP. O ATP ela é a moeda utilizada nos processos que ocorrem dentro da célula. Então a moeda que é utilizada é o ATP, também chamado de adenosina trifosfato. Beleza? Então, a respiração celular, ela se baseia nisso. Então, existem três principais etapas da respiração celular, que é a glicólise, o ciclo de Krebs, ou também chamado de ciclo do ácido cítrico, e a cadeia respiratória. Quais são os componentes que estarão dentro desse processo? Vão aparecer dois carinhas muito importantes, que é o FAD e o NAD. Esses caras nada mais são do que aceptores de energia, ou seja, eles captam a energia que é expelida ali no meio onde está ocorrendo a quebra. Ou seja, o FAD e o NAD são também chamados de carregadores de energia ou carregadores de elétron, beleza? São tipo carrinhos que capturam essa energia que é depositada no meio através da quebra.
Beleza? Essa visão geral aqui da mitocôndria é tranquilo. Então a gente já vai começar a falar da primeira etapa da respiração celular, que é a glicólise. Bom, galera, aqui eu tenho a glicólise, beleza? Duas características importantes que é bom saber é que a glicólise ela não necessita de oxigênio, então ela é anaeróbica, é uma fase anaeróbica da respiração celular. E aonde que ela ocorre? Ela ocorre no citosol da célula, beleza? Bom, aqui eu tenho essa estrutura que eu desenhei em azul, que eu vou falar que é a glicose. Primeiro, vamos entender como que essa glicose chegou na minha célula, supondo que aqui é minha célula. Bom, eu tô lá, eu ingeri um alimento, por exemplo, batata. Essa batata contém muito carboidrato, certo? Hidratos de carbono. E quando eu ingiro batata, o que que acontece? A batata ela é um composto grande, ela não consegue passar pela minha célula. Então o que que acontece? Acontece o catabolismo dessa batata, ou seja, quebrar essa molécula grande em moléculas menores. E é o que aconteceu. Esse carboidrato da batata foi quebrado, foi degradado em compostos menores que conseguiram atravessar a célula. Esse composto é a glicose, por exemplo, mas não é só a glicose que dá para fazer este processo. Mas vamos falar da glicose. Então, a glicose entrou aqui dentro da célula, especialmente no citosol, e vai ocorrer o que com essa glicose? Vai adicionar ATP. Mas por que vai adicionar ATP se eu quero no final produzir ATP? Essa fase também é chamada de investimento energético, ou seja, você vai investir uma quantidade de ATP, ou seja, melhor dizendo, a célula vai inserir uma quantidade de ATP para no final conseguir uma quantidade maior de ATP, que é o principal intuito da respiração celular. Beleza, adicionou 2 ATP para fazer o quê? 2 ATP vão fazer a quebra da glicose. Então, utiliza-se 2 ATP para quebrar a glicose. Quando essa glicose é quebrada, transforma em dois compostos, na verdade, com 3 carbonos cada. Esse composto é chamado de piruvato, beleza? O piruvato, então, ele é a quebra da glicose e transformou, então, em 2 moléculas de piruvato com 3 carbonos cada. Mas essa eu já pulei direto para o piruvato, mas antes desse piruvato ser formado, acontece 10 etapas para que se forme essas 2 moléculas. Mas tudo bem. Então, a glicose foi quebrada em 2 piruvatos. Nessa quebra, o que aconteceu? Liberou energia. Essa energia é captada por aquela molécula que eu disse no começo, que é o NAD. Então, ele capta essa energia em forma de prótons de H+. Então, ele transforma em NADH. Por quê? Porque ele captou os hidrogênios que foram liberados por essa quebra. Beleza? Então, foi captado, o NAD captou essa energia que foi liberada e também forma-se 4 moléculas de ATP. Mas por que eu coloquei aqui apenas 2? Porque lembra, a gente utilizou 2 moléculas de ATP para fazer a quebra da glicose. Então, de saldo final, a gente ficou com 2 ATPs. Beleza, o que vai acontecer com esse piruvato agora? Esse piruvato, ele vai para onde? Ó quem está aqui. Está aqui a mitocôndria. Esse piruvato vai migrar lá para a matriz mitocondrial, onde vai acontecer o próximo processo.
Boa! Aqui a gente tem o próximo processo, que é o ciclo de Krebs. Mas antes acontece uma pequena modificação nesse piruvato. Aqui a gente tem uma pequena etapa que é chamada da quebra do piruvato, ou também de oxidação do piruvato. Aqui a gente tem o piruvato com 3 moléculas de carbono. Este piruvato, o que vai acontecer? Vai acontecer um fenômeno chamado de descarboxilação. Isso mesmo, descarboxilação. O que é? É a perda de um carbono e é eliminado na forma de CO2. Então, quando esse piruvato perde carbono, transforma nessa molécula com 2 carbonos apenas. Essa outra molécula é chamada de acetil. Esse acetil, ele vai receber o que? Uma coenzima A. Mas o que é uma coenzima? Uma coenzima geralmente é uma enzima associada a um composto orgânico, que geralmente é uma vitamina. No caso aqui, a vitamina A. Então a acetil se associa com a coenzima A e forma a acetilcoenzima A. E é esta molécula que vai entrar no ciclo de Krebs. Tudo bem? Aqui então ocorre a descarboxilação, a perda de um carbono e é eliminado a forma de CO2. Bom, ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs acontece aonde? Na matriz mitocondrial. E outra característica, nessa etapa utiliza-se oxigênio, então é uma fase aeróbica. Tudo bem? Características importantes a serem lembradas. Bom, aqui então a gente tem a acetil. O que é o intuito do ciclo de Krebs? O ciclo de Krebs é quebrar totalmente aquele piruvato que ficou lá na glicose. Ou seja, aqui a gente tem a acetil. A acetil-CoA, ela tem 2 carbonos. E a gente tem aqui no ciclo de Krebs, esperando para se ligar a essa acetil, uma molécula chamada de oxalacetato, com 4 carbonos. Bom, antes vamos falar qual que é a função da coenzima A. A coenzima A nada mais é do que ela acelera com que esse acetil se liga a esse oxalacetato. Então, quando acelerou essa reação, a coenzima A sai do acetil e o acetil ele se liga com o oxalacetato. Olha, o acetil tem 2 carbonos, o oxalacetato tem 4 carbonos. Então forma uma molécula de 6 carbonos. Essa molécula é chamada de ácido cítrico. Por isso então também chamamos de ciclo do ácido cítrico. Beleza. E aqui então vai ocorrer várias quebras, vai ocorrer várias descarboxilações, várias perdas de carbono, eliminando CO2, eliminando energia que é captada pelo NAD e também uma outra molécula que agora ela entra em ação, que também capta energia, que é o FADH. Então, o FADH e o NAD captam a energia que é liberada pela quebra das ligações. E o que acontece? Esses 2 carbonos são degradados, o que faz esse ciclo voltar àquela primeira molécula que é o oxalacetato com 4 carbonos. Novamente ele vai esperar que um acetil se ligue e novamente faça esse ciclo. Esse é basicamente o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico. O que vai formar? No ciclo de Krebs, a energia que é liberada nas ligações é captada pelo FADH e pelo NADH e também produz um pouco de ATP. Agora, a função do FAD e do NAD, tanto do ácido cítrico, tanto do ciclo do ácido cítrico, quanto na glicólise, é levar essa energia captada para a última fase da respiração celular, que é a cadeia respiratória. A cadeia respiratória
é o local onde vai ocorrer a maior produção de ATP. Bom, então vamos começar, né? A cadeia respiratória, ela se localiza na crista mitocondrial. Se vocês se lembram, ela ocorre naquelas invaginações da membrana interna, tudo bem? E é uma fase que também necessita de oxigênio, então é uma fase aeróbica. Bom, vamos identificar aqui primeiro. Aqui a gente tem a bicamada fosfolipídica, certo, em amarelo. E aqui a gente tem um complexo enzimático. Um complexo enzimático nada mais é do que várias proteínas justapostas realizando uma função. Aqui então a gente tem em laranja, em roxo, em verde, em vermelho e em azul proteínas. Fora essa proteína em azul, a gente tem essas outras proteínas, que são chamadas de proteínas transportadoras de elétrons, ou proteínas carregadoras de elétron. O que vai acontecer? Bom, o NAD e o FADH, que captaram aquela energia que foi liberada por aquelas quebras de ligações que ocorreu tanto no ciclo de Krebs quanto na glicose, eles captaram e trouxeram aqui na cadeia respiratória, aqui na crista mitocondrial. O que vai acontecer? Vão ser liberados prótons de H+, e elétrons. O que vai acontecer? Esse elétron, ele vai ser carregado por essas proteínas e esse elétron ele vai liberar energia. Essa energia vai bombear esses prótons de H+ para o lado externo da membrana. Ou seja, esses prótons de H+ vão ficar acumulados aqui. O que vai acontecer? Esses elétrons então vão sendo carregados por essas proteínas, liberando energia e vão ao encontro dessa molécula de oxigênio. Essa molécula de oxigênio, o que vai acontecer? O elétron, juntamente com prótons de H+, vão fazer uma ligação e vão formar o quê? Prótons de H+, vão se ligar com essa molécula de oxigênio e vão formar, ou melhor, vão liberar água. Então aqui aconteceu a liberação de água pela junção do próton de H+ com a molécula de oxigênio. Beleza. Esse elétron então foi transportado, liberou energia e bombeou esses prótons de hidrogênio para o lado externo. Observem, vocês podem observar que aqui está muito acumulado de prótons de hidrogênio, formou um gradiente de concentração. Qual é o intuito? Esses prótons de H+ tendem a sair do lado mais concentrado e migram para o lado menos concentrado. Só que para isso, eles precisam passar por uma proteína. Essa proteína é chamada de ATP sintase, que é a boa da história. O que vai acontecer? Esse próton de H+, eles vão passar por dentro da ATP sintase, com o que vão fazer liberar energia, vão fazer com que essa ATP sintase ela fique energizada, ou seja, ela comece a girar. Girando, ela vai gerar um fosfato inorgânico, que é P-fosfato I de inorgânico. O fosfato inorgânico vai fosforilar o ADP, adenosina difosfato. Fosforilando o ADP, gera o ATP, adenosina trifosfato. Por isso que esse processo também é chamado de fosforilação oxidativa, porque o fosfato inorgânico vai fosforilar, ou seja, vai adicionar fosfato ao ADP, transformando em ATP, graças à energia que é liberada pelos prótons de H+, fazendo com que essa enzima ATP, essa proteína, ATP sintase, gire e transforme e gere o fosfato inorgânico e fosforile o ADP. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, que esse vídeo tenha ajudado vocês. E é isso aí, até a próxima. Curte e se puder compartilha. Valeu!